Olá, amigos do Quebra de Rotina, começando mais um vídeo aqui no canal para trazer para vocês revelações impactantes da nossa querida vidente Sara Saad. Peço que assistam até o final, eu deixo sempre o canal dela na descrição, inscrevam-se lá e roda esse vídeo com as previsões. Nós vamos ver uma pessoa influente no nosso Brasil sendo hospitalizado às pressas. Gente, o atual presidente da República passando por um probleminha de saúde. Então, o Lula vai ter algum problema com a sua saúde, precisa se cuidar. Pode ser algo relacionado a estômago, intestino. Falando em atual presidente da República, ele sendo atacado pelos seus adversários políticos de uma forma bem difícil, tá? Uma certa confusão aqui. Na realidade, eu vejo ele ainda mais limitado. Ainda mais limitado. Vejo uma limitação total aqui. Gente, alguns YouTubers ou influencers sendo presos. Eu vejo uma localidade sem acesso, pessoas sem poder ir e vir. Isso tanto pode ser causado por incêndios como pelas águas. Mas eu vejo uma localidade fechada. Pessoas sem conseguirem ir e vir. Um incêndio em um prédio comercial também ocorrerá. Algum tipo de curto-circuito, alguma coisa que cause assim. Nós vamos ver um crime cometido por uma mulher. Um crime cometido por uma mulher, um assassinato, ou envenenamento, alguma coisa do gênero. Uma instituição pública, um prédio público, passando por um problema grave, um acidente grave. Pode ser que caia, sei lá, uma parte, né, um teto, um forro na cabeça de alguém. Pode ser até um problema com curto-circuito mesmo. Eu vejo alguma coisa acontecendo em um prédio público. Pode ser um hospital, uma escola. Mulheres ascendendo no Brasil.
Isso tanto nas artes como na política. A gente está se preparando para eleições e eu acredito que a gente vai ver um número de mulheres sobressaindo nesse quesito. Algum tipo de quadrilha internacional sendo desmantelada. Pode ser, inclusive, uma quadrilha cibernética, tá? É uma quadrilha que atua, uma quadrilha que atue, né, nas mídias sociais, na internet de uma maneira geral. Oráculo, previsão para o Brasil, oráculo, tchau. Algumas mudanças, algum rebuliço aqui na região sudeste. A gente vai ver políticos perdendo cargos aqui na região sudeste do nosso Brasil. Gente, nós vamos ver algum tipo de ressaca, algum tipo de ciclone, não tá na época, né? O que o jogo me mostra pode ser ressacas, pode ser esses tsunamis meteorológicos acontecendo novamente aqui no Brasil. Nada grandioso, nada como a gente vê lá fora, mas isso será noticiado. Que sem mortes, mas o que me chama a atenção é que os oráculos estão se repetindo nessa mensagem. Talvez a gente venha ver formatos, a gente venha ver algumas situações que aparentem serem apocalípticas, divinas, mensagem dos deuses, dos céus, de Deus. Isso talvez seja noticiado dessa forma, entende? Aparente dessa forma. É que me falam de muitas nuvens, mar revolto. Será uma tempestade de areia? Alguma coisa que vai escurecer o tempo, ok? Acredito que eu já tenha falado sobre um acidente com embarcação. Pode ser um naufrágio realmente, vítimas desaparecidas. Maria. Nós vamos ver algumas prisões
E essas prisões envolvem pessoas ligadas direta ou indireta, da ativa ou não, tá? Pessoas da ativa ou não das Forças Armadas. Gente, vai estourar uma bomba por causa de algumas prisões, mas uma bomba sem tamanho. Documentos, mensagens que a gente vai ficar boquiaberto com a capacidade de manipulação, com a capacidade de articulação, com a capacidade de planos. É como se a gente fosse descobrir quase que uma estratégia, né, desenhada ali. E algumas prisões vão chamar muita atenção. Eu acredito que essas prisões sejam de pessoas ligadas ao ex-presidente da República, ou até ao próprio, isso esteja ligado à própria pessoa, né, o ex-presidente, porque realmente o que é me mostrado aqui é pelo menos 2 ou 3 integrantes das Forças Armadas, independente de estarem na ativa ou não. Mas um escândalo surreal. Esse escândalo, ele vai ser matéria nos tabloides, jornais, na mídia internacional inteira. Nós vamos ver o Brasil pronunciado em vários sotaques mundo afora, idiomas. Nós vamos ver um político, perdão, envolvido em um assassinato, um crime hediondo, seja como mandante do crime ou participação ativa. Bem negativa, 23, 26, 11, 28, 38, 39 e 22. Realmente as cartas estão bem negativas. Planos terríveis serão descobertos e relacionados a uma pessoa da política influente. Está próximo de acontecer, inclusive. Algum escândalo gigantesco vai acontecer. Bom, meus queridos amigos, eu vou pedir agora uma mensagem da astromancia. Oráculo. Tchau. Escândalos de abuso sexual envolvendo pessoas religiosas famosas. Então, se a gente pensa no religioso famoso, hoje em dia a gente pensa nas mídias sociais, certo? Nós devemos ter muito cuidado ao fazermos juízo de valor diante de suposições. Tá? Eu vejo uma pessoa sendo perseguida nas mídias sociais, essa pessoa é inocente. Então vão armar, né,
materiais para culpabilizar uma pessoa que é completamente inocente. Completamente inocente. Então, vou envolver alguém em uma situação bem constrangedora. Eu venho falando isso desde o ano passado, né? O ideal, o aconselhamento é a gente não tirar conclusões precipitadas, tentar olhar para o nosso bem-estar emocional, para o nosso dia a dia, como é que a gente pode melhorar enquanto ser humano, como é que a gente pode fazer para crescer diante de todo o caos que a gente está vivendo, tanta dor, gente. Não tem muito tempo que nós vimos boa parte do sul do nosso país debaixo d'água, ainda está. São muitos brasileiros sofrendo, né? Muita gente sem noção também, que a gente tem que aturar, seja isso dentro da política, das mídias sociais, das artes ou não. Às vezes é o nosso vizinho que é completamente sem noção, né? É uma pessoa na nossa rua. Então, a gente tem que sim se preparar emocionalmente para lidar com tudo isso, né? Para estarmos bem, sem nos prejudicar com todas essas questões, certo? Gente, eu vejo que eu vou chamar de igrejas, tá? Mas podem ser templos se unindo, tá? Ou uma comprando a sede da outra, ok? Algumas coisas nesse sentido. Bom, meus amores, eu me despeço de vocês por hoje. Quero agradecer o carinho de sempre. Amanhã, no mesmo horário, eu volto no outro canal. Aliás, eu recebi um e-mail de uma seguidora, conversei com ela pelo WhatsApp e nós duas decidimos que eu vou convidá-la para relatar a história dela em uma live. Ela está um pouco envergonhada, então nós estamos decidindo se eu vou contar a história ou se ela vai contar a história. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas ao longo da minha vida com histórias assim muito difíceis, mas eu acredito que algumas histórias de superações poderiam ser colocadas para que todos nós pudéssemos aprender um pouco com elas, né? Assim como eu consigo, não só, né, ajudar essas pessoas, mas também aprender, né, entender. Inclusive, gostou do vídeo? Então eu peço que você deixe um like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso ajuda bastante, e vão lá no canal da Sara Saad. Um abraço a todos e até mais.